Shalom. Vamos estar iniciando uma live da Casa Apostólica Raiz da Fé. Quero me apresentar. Aqui é o pastor Francisco Adriano, da Casa Apostólica Raiz da Fé. Vou falar uma palavra de Deus para as nossas vidas, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança aos nossos corações. Que o Espírito Santo possa falar com cada um que vai estar assistindo esta live, esta palavra, que o Eterno possa te encontrar nesta noite, que o Eterno possa te encontrar na hora que você estiver assistindo essa ministração, que Ele fale com você, que Ele venha falar conosco. Quero orar neste momento para que o Espírito Santo possa falar conosco em nome de Jesus. Pai maravilhoso, que o Senhor venha estar falando conosco, que o Senhor venha estar falando comigo através da Tua palavra. Deus, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, suprindo a nossa necessidade hoje. Deus, assim como nós estamos passando dias de crise, essa palavra também, quando ela aconteceu, quando o Senhor permitiu que ela viesse à existência, também aquele povo de Israel, naquele tempo, estava passando por crise, mas o Senhor estava ali agindo, e o Senhor agiu e favoreceu aos teus filhos em nome de Jesus. Então nos favoreça nessa noite, fala conosco em nome de Jesus. Cada um que vai estar assistindo já seja abençoado. Você que já entrou aí no canal, você que já está aí participando através do Facebook, através do Instagram, sejas bem-vindo. Que o Eterno possa falar com você. Compartilhe com um amigo, com um irmão. Compartilhe com alguém, convide alguém para estar assistindo essa live, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar conosco. E a passagem de hoje está lá no livro de Juízes, capítulo 6, vou estar falando sobre Gideão. Juízes 6, eu quero ler a partir do versículo 11. Juízes 6, versículo 11. Vamos iniciar a nossa palavra. Amém? Então o anjo de Adonai veio e sentou-se debaixo de uma árvore de pistache, em Ofrá, que pertencia a Ioshá, o Aviezri. Seu filho Gideão estava debulhando o trigo em uma prensa de uvas, para escondê-lo de Midian. O anjo de Adonai apareceu a ele e lhe disse: Você, valente herói, Adonai está com você. Gideão respondeu: Desculpe-me, Senhor. Respondeu Gideão: Mas se Adonai está conosco, então por que nos está acontecendo tudo isso? Por que estamos passando por essa crise? Por que tanto problema? Por que tanta perseguição? Por que o inimigo está nos destruindo tanto? Continuando a leitura aí no versículo. Versículo 13. Desculpe-me, Senhor, respondeu Gideão, mas se Adonai está conosco, então por que nós está acontecendo tudo isso? Onde estão os milagres, dos quais nossos antepassados nos contaram, quando disseram: não nos trouxe Adonai do Egito? Pois agora Adonai nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Adonai voltou-se para ele e disse: Vá com sua força e salve Israel das mãos de Midian. Não enviei eu? Gideão, porém, lhe respondeu: Perdoe-me, meu Senhor, mas o que sou eu para salvar Israel?
pois minha família é a mais insignificante de Manassés. E eu sou o membro mais jovem da casa de meu pai. Adonai lhe disse, porque eu estarei com você. Derrotará Midian tão facilmente como se eles fossem apenas um homem. Interessante que aqui no versículo 11, quem começa falando com Gideon é o anjo. Mas quando ele diz, eu que irei, já não é mais o anjo que está falando. Já é o próprio Deus. Já é o próprio Adonai. Já muda a colocação do anjo do Senhor para o próprio Senhor. O próprio Adonai que fala com você. É o próprio Adonai que nos chamou para fazermos a diferença. É o próprio Criador que nos chamou. O Senhor Jesus, ele fala, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu vos chamei para que vades e deis fruto. Então essa passagem inicia aqui com um contexto mais diferente. Mas eu quero pegar primeiramente, falando do chamado de Gideão. Falando do meu chamado e do seu chamado. Falando que tem alguém maior do que nós que nos chamou. Tem alguém que nos comissionou, nos enviou para ir dar fruto. Para fazer a diferença onde estivermos. No meio da crise, precisamos fazer a diferença. No meio da pandemia, precisamos fazer a diferença. Então, voltando aqui para a palavra, eu e você fomos chamados assim como Gideão. No versículo 19, vai falar, perdão, eu quero ler a partir do versículo 1 do capítulo 6. Quero voltar um pouco para o versículo 1. Aqui primeiro falou do nosso chamado, do chamado de Gideão. Aqui falou que Adonai, o Criador, nos chamou para fazer a diferença. Agora vamos voltar ao versículo 1 do capítulo 6 de Juízes. No entanto, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Adonai. Então Adonai o entregou a Midian por 7 anos. Midian... Só um minutinho, vou tomar água. Aleluia. Versículo 1 do capítulo 6 de Juízes. No entanto, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Adonai, aos olhos do Senhor. Então Adonai o entregou a Midian por 7 anos. Na sua versão pode estar aos midianitas, por 7 anos. Algo me chama a atenção. Deus entrega o povo dele para ser perseguido. Deus entrega o povo dele para sofrer. Por quê? Por que isso? Como Gideão questionou diante do anjo do Senhor, diante do próprio Deus. Se o Senhor está conosco, por que estamos passando por tudo isso? Qual é a causa de estarmos passando por essa pandemia hoje? É um acaso isso? É um acaso a guerra que você está passando na sua vida ou que eu estou passando em minha vida? Será que é por um acaso? Não existe acaso. Existe coincidência. E o que é coincidência? Deus faz com que tudo venha coincidir para nos abençoar. Então, voltando aqui para o versículo 1. Midian perseguiu o povo de Israel por 7 anos. E quando eu vejo o número 7 na Bíblia, me arremete ao espírito setúplo do Senhor, os 7 espíritos de Adonai. Me leva à perfeição de Deus. Me leva que o Criador criou céus e terra e descansou ao 7º dia. Então aqui mostra que é o próprio Deus agindo para trazer um povo de volta para a presença dele que tinha se distanciado. Se olharmos para os dias de hoje, o que está acontecendo?
É Deus agindo para trazer a própria igreja de volta para Ele. A igreja muitas vezes pensa que está na presença de Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Mas será que estamos? Será que a forma que estamos vivendo é da forma que Deus quer? Se você vê aqui, nesta passagem, no versículo 2, 3, 4 em diante, você vai ver que o povo de Israel era um povo que cria em Deus. É tanto que a família de Gideão, os pais de Gideão, eles mantinham um altar dentro da cidade deles. Eles mantinham um altar ao qual o pai de Gideão era um dos líderes daquele altar. Era um dos líderes daquela religião idólatra no momento. E o próprio Gideão aqui, quando, versículo 2, Midian exerceu severamente seu poder contra Israel, e por causa de Midian, o povo de Israel escondeu-se nas montanhas, nas cavernas e em outros lugares seguros. O povo de Israel nesse momento, eles não deixaram de acreditar em um Deus. Eles não deixaram de buscar um Deus. Só que estava buscando ao Deus errado. Estava buscando a um Deus idólatra. A um Deus visível. Não o Deus que tirou eles do Egito. Estava buscando a um Deus apalpável. E hoje, com a nossa correria da vida, com a tecnologia, que a tecnologia é bom, mas se não soubermos usar, se torna nosso inimigo. E se nós pegarmos o contexto, nós pegarmos esse texto e observarmos, nós vemos o povo de Israel entregue à idolatria nesse momento. Se nós olharmos para a nossa nação, se nós olharmos para o planeta, se nós olharmos para as nossas vidas, temos idolatrado as nossas próprias vidas, temos idolatrado nosso trabalho, temos idolatrado tantas coisas que nos envolvem. Nós tiramos mais tempo para as demais coisas do que para o próprio Deus. E tinha que ser o inverso. Tínhamos que dedicar mais tempo ao próprio Deus, para estarmos protegidos, para estarmos abençoados, para estarmos andando na presença do Senhor de verdade. E o povo de Israel nesse momento, todos se esconderam. Foram para as cavernas, foram para as montanhas, se esconderam nos penhascos, se esconderam em lugares seguros. Eles estavam buscando segurança própria. Eles estavam com a visão errada. Esqueceram dos princípios que os seus pais tinham ensinado. O princípio do Deus de Israel que os tinha tirado do Egito, da casa da escravidão, debaixo de milagres. É tanto que o próprio Gideão, no seu chamado, ele questiona: cadê os milagres que os nossos pais nos contaram? Gideão, ele estava em volta da idolatria, mas ele não fazia parte da idolatria. Deus não chamou uma pessoa envolvida com a idolatria. Ele chamou uma pessoa que queria fazer a diferença. Enquanto as demais pessoas estavam escondidas em lugares seguros, Gideão também não se expôs, mas ele não ficou parado. Ele agiu. Aqui quando nós lemos no versículo, só um momento. No versículo 17 ao 19. Eu quero pegar o 12 aqui para nós mergulharmos mais. O anjo de Adonai apareceu
E ele lhe disse: você é valente herói. Adonai está com você. Desculpe-me, Senhor, respondeu Gideão. Mas se Adonai está conosco, então por que nos está acontecendo tudo isso? Onde estão os milagres? Onde estão os milagres? Deus quer revelar os milagres para mim e para você. Vamos lá para o versículo 16. Adonai disse-lhe: porque eu estarei com você, derrotarei Midian tão facilmente, como se eles fossem apenas um homem. Só para você não esquecer que quando ele nos chama, ele já nos dá o escape quando vem as dificuldades. Versículo 17. Gideão lhe replicou: se realmente o Senhor me enviou favorecendo, não se importaria de me dar um sinal de que realmente o Senhor está falando comigo. Por favor, não me deixe até que eu vá e retorne com uma oferta e a apresente ao Senhor. Versículo 19. Gideão foi para casa, cozinhou um cabrito novo e fez matzote com um efa de farinha e colocou carne em uma cesta e caldo em um pote e trouxe-os ao anjo sobre a árvore e os apresentou a ele. Aqui Gideão ele nos revela algo. Se no início fala que Gideão estava malhando o trigo em um lagar, imprensando o trigo, o trigo no local onde se imprensava a uva. Essas palavras vão se conectando e vai vendo que Gideão estava conectado ao sacrifício do Cordeiro Pascual. Gideão ele estava conectado à saída do Egito. Gideão, por mais que ele não estava ali buscando a Deus, por mais que ele não estava crendo que o Deus de Israel estava com eles naquele momento, ele não tinha se entregado à idolatria e ele estava perseverando, ele estava lutando, e é o que eu e você precisamos fazer. O que eu e você precisamos fazer é crer no poder do sangue de Jesus, é crer que Jesus Cristo, para Gideão, aquele cordeiro que trouxe salvação do anjo da morte, não permitiu que o anjo da morte entrasse nos seus lares por causa do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Aquele que cria no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ainda não tinha vindo, que eles quando saíram do Egito não tiveram tempo de fazerem pão e o pão levedar, e comeram pão asmo, pão sem fermento. O que Gideão apresenta ao Senhor? Ele apresenta um cordeiro e pães asmo. Onde ele estava malhando trigo? Num lagar, lugar do vinho. Se nós relacionarmos essas palavras para hoje, Jesus é o nosso cordeiro. Jesus derramou sangue por mim e por você. Se nós relacionarmos o pão asmo, Jesus ele entregou a própria carne. Ele se fez pão por nós, se entregando na cruz. Ele não ficou num lugar seguro, ele se expôs. Ele lutou por mim e por você. Então nós precisamos lutar também. No meio dessa crise, no meio dessa pandemia, nós temos que continuar crendo. Não precisamos sair gritando na rua.
Mas não podemos desistir. Não podemos olhar para a situação e se conformar. Gideão não se conformou. Gideão não se trancou dentro de uma caverna. Ele foi malhar trigo. Ele não quis fazer como os demais. Ele acabou se expondo. E Deus o viu. Por que Gideão foi? Por mais que ele não estava vendo os milagres em sua volta. Por mais que Gideão não estava vendo os milagres que ele pergunta, cadê os milagres lá do Egito? Do Deus que tirou o povo do Egito. Mas Deus, nessa palavra, ele nos ensina algo. Gideão cria num Deus invisível. Ainda que ele não entendesse o que estava acontecendo. Ainda que ele não aceitasse. Ainda que ele não entendesse que Deus estava lutando por ele. Mas ele cria no milagre. Se nós pegarmos aqui no capítulo 7, no versículo 7, capítulo 7, versículo 7 de Juízes, você vai ver a estratégia que Deus dá para Gideão. Gideão, de mais de 22 mil homens, ele fica com 300 homens para lutar contra um exército inumerável. Um exército que a Bíblia aqui relata como que fosse como gafanhotos sobre a superfície da terra. E Deus aqui no capítulo 7 de Juízes 7, eu quero ler com você, capítulo 7, versículo 7. Adonai disse a Gideão: eu usarei os 300 homens que lamberam a água para salvá-lo, e eu entregarei os midianitas em suas mãos. Que os outros voltem para casa. Então eles pegaram as provisões e o chofar do povo. Assim ele despediu todos os homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas os 300 ele manteve com ele. O versículo 21, para entrarmos na finalização da palavra de hoje. O versículo 21 diz assim, vou ler a partir do 20. Todas as 3 companhias sopraram o chofar, quebraram os jarros e seguraram as tochas na mão esquerda, mantendo a mão direita livre para segurar o chofar que eles sopravam, e gritaram: a espada por Adonai e por Gideão. Então, como cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, todo o acampamento foi tomado de pânico, com todos gritando e tentando escapar. Os homens de Gideão sopraram seus chofás, seus 300 chofar, ou trombetas. E Adonai fez que cada um no acampamento atacasse seu companheiro. A palavra, o número 3 ou 300 está relacionado a sustento. Gideão divide os seus 300 homens em 3 campanhas, em 3 pelotões, digamos assim, e rodeia o acampamento dos midianitas e quebram as suas cabaças ou lamparinas ali, seus potes de barro, como você achar melhor, que ali dentro tinha como se fosse uma tocha de fogo. E quando eles quebram aquele jarro de barro,
que eles veem aquela luz e eles tocam o chofar. Os midianitas enxergam e ouvem como se fosse um exército, digamos 300 vezes maior do que eles, ou 3 vezes maior do que eles. O que isso tem a ver? Quando nós deixamos Deus nos sustentar, quando o Senhor dos Exércitos é o nosso sustento, o nosso inimigo nos vê 3 vezes maior do que ele. O nosso inimigo, ele se vê derrotado diante de nós. Ainda que Gideão era o menor da sua família, a sua família era a menor de sua tribo, ele cria num Deus invisível. Ele relembrou a Deus. Cadê o Deus dos milagres que tirou o povo de Israel do Egito? Os nossos pais contam que nós saímos, que o povo de Israel saiu debaixo da carga da escravidão, debaixo de milagre. E eu não estou vendo esses milagres hoje. E eu digo para você, se voltarmos a confiar no Senhor, se voltarmos os nossos olhos, se voltarmos o nosso coração ao Criador dos céus e da terra, Ele vai nos sustentar no meio dessa pandemia. Ele vai nos tirar salvo. Nós iremos ser sustentados por Ele. Assim como o povo de Israel foi através de Gideão. Se levante hoje como Gideão para clamar. Se levante hoje como Gideão para guerrear. Não se encurve diante do seu inimigo, mas clame ao Senhor. O povo de Israel, depois de 7 anos de opressão pelos midianitas, eles voltaram a clamar ao Senhor. E o Senhor levantou um defensor, levantou um profeta, levantou um juiz. Se levante como defensor da sua nação. Vamos clamar juntamente. Muitas vezes nós não podemos estar reunidos agora, não podemos estar juntos, mas na sua casa. Faça esse compromisso com o Criador. Faça esse compromisso com o Todo-Poderoso, com o Deus de Israel, com o Senhor Jesus. Vamos estar clamando. Vamos estar buscando no Senhor. Não vamos se esconder dentro de nós mesmos. Não vamos se esconder nas cavernas. Vamos clamar. Vamos se esconder no Senhor. Vamos fazer como Gideão em nome de Jesus. Quero lhe agradecer pela sua companhia. Que o Eterno venha lhe abençoar. Tem mais uma palavra que eu quero deixar para você lá em João 16, capítulo 16, versículo 8 a 11. Que o Senhor Jesus diz: eu volto para o Pai, eu vou para o Pai, mas vos deixarei, vos enviarei o Consolador. E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, te convencendo que você precisa se arrepender, me convencendo que eu necessito me arrepender, nos convencendo que há um juízo, que há uma justiça, que Deus é justo e que há juízo para o nosso inimigo. O dia final do nosso inimigo está chegando, do nosso adversário. Vamos deixar o Senhor nos sustentar e veremos a nossa vitória em nome de Jesus. Que o Eterno lhe abençoe. Eu quero clamar por você nesse momento, você que está assistindo essa ministração, você que vai estar compartilhando, você que vai assistir após, que o Eterno venha estar lhe abençoando. Que o Eterno venha estar enchendo a sua vida da provisão dele. Que ele venha estar te levantando como um Gideão, que não se conforma. Um Gideão que vai malhar o trigo. Um Gideão que ele crê no Deus de Israel. Ele crê no poder do sangue de Yeshua. Você que crê no Senhor Jesus, creia no milagre na sua vida. Creia que o impossível vai se tornar possível. Creia que não é o fim.
Adonai está nos alcançando em nome de Jesus. Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, abençoa Israel e a Jerusalém, que as bênçãos do Senhor venham derramar desde Sião sobre as nossas vidas. Que cada irmão, cada irmã que está sendo alcançado nessa noite, que o Senhor esteja trazendo a tua provisão dentro do lar deles, em nome de Jesus. Obrigado, Eterno, obrigado pela sua presença. Compartilhe com seu irmão, visite o nosso canal no YouTube, Casa Apostólica Raiz da Fé, e que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.